Então, gente, vamos aproveitar esses minutinhos para a gente falar um pouco sobre os nossos projetos sociais aqui da comunidade. A gente está numa fase de ampliação dos nossos projetos sociais. Além daquela antiga que a gente já tinha dentro do seu torpedo, da sopa fraterna, a gente tem também um projeto onde a gente distribui 130 cestas básicas. Junto com essas cestas básicas, nós estamos ganhando da Super Frango, estamos distribuindo junto com a cesta básica 1 quilo de proteína de frango, que vai junto com a cesta básica. Mais recentemente, no Dia das Mães, em maio desse ano, nós começamos um novo projeto, que é o Projeto Alimentar, que é no domingo, a partir das 8 horas, para quem quiser chegar, que consiste na confecção de 180, 200 refeições que nós estamos distribuindo num lugar carente, numa invasão, lá perto da Mabel, chama-se Vale do Sol. E nós estamos iniciando também uma parceria com o grupo Irmãos do Caminho, que é um outro grupo espírita, não sei se todo mundo aqui conhece, aquele grupo lá da Ricardo Paranhos. E eles já têm um trabalho lá, eles têm lá 76 famílias cadastradas, onde eles conhecem a família, sabem quantas pessoas são. Eles entregam para eles essas 76 cestas básicas e, além disso, eles entregam 2 vezes por mês lá. Uma vez no sábado é a cesta básica, eles recebem eles lá, fazem uma palestra. As crianças ficam lá no fundo, eles construíram um graupão bonito lá, bem feito. Então tem um projeto lá iniciando em termos de evangelização também. E no outro sábado eles têm a entrega do leite, que eles entregam para essas famílias, e para aqueles que têm dentro da família crianças abaixo de 3 anos, eles também entregam as fraldas. Então nós ombreamos lá com eles e vamos oferecer mais 30 cestas básicas, além das 130 que a gente já distribui aqui para os nossos cadastrados. E eles vão fazer o mesmo processo de convocar e de colocar para dentro mais 30 famílias, que deve dar aí mais uns 40 crianças, talvez mais, e que a gente vai também oferecer o leite. Então, essa é uma ideia que a gente está começando a falar para expor aqui ao público. Tem até trabalhador da casa que ainda não sabe, mas para vocês que já puderem participar, nós temos o nosso projeto aí das cestas básicas, e agora nós temos esse compromisso de mais 30, nós vamos passar aí a 160 cestas básicas. Mais importante do que isso, porque tem a ver com o nosso tema de hoje, mais importante do que isso, é aquele que desejar colaborar, aquele que desejar participar, basta comparecer aqui nessa cozinha aqui no domingo pela manhã. Nós estávamos começando o trabalho mais tarde um pouco, porque a refeição saía por volta de 1 hora e a gente só tinha um rapaz para entregar a partir das 3h30, 4 horas. E agora a gente está precisando de gente, de carro, para poder levar essas 200, 180 refeições para esse local, para que a gente possa entregar a eles no horário do almoço, porque às vezes vai ser a refeição que eles vão ter no domingo. Como essa população lá é uma população bastante carente, que a gente às vezes no nosso dia a dia a gente não imagina que ainda existe, mas existe. As casas lá mais ou menos, elas são assim, 1,80 m de altura, cercada com tapume, aquela telha Eternite. Então, é uma população realmente bastante carente. Então, se você quiser doar cestas, se você quiser fazer alguma outra contribuição de leite, se você quiser participar, você já está convidado para poder vir no domingo. No nosso caso aqui é o 2º domingo e o 4º domingo do mês. Então, será nesse domingo agora. Nosso coordenador desse grande projeto, que eu tenho certeza ele vai crescer muito, é o nosso irmão Amauri, com a esposa, a Leni. E quem quiser vir participar, conhecer, e quem quiser também, talvez seja o nosso ponto mais frágil hoje, é como
levar essas refeições e entregar lá. Tem uma outra invasão no caminho, que a gente distribui ali umas 30, 40 cestas, que a gente passa por lá, umas refeições, a gente entrega ali também, que eu não sei nem que lugar, o nome que é aquilo lá, mas é uma invasão, a gente para lá e são muitas crianças e a gente entrega, e depois é que a gente segue lá para o Vale do Sol. Então o nosso projeto agora é o projeto do Vale do Sol, tá bom? Se você se sentiu aí convidado, venha conhecer, venha ver como é, né? Não tem nenhum pré-requisito, a não ser a boa vontade, que é a característica do nosso tema hoje, né? Que é a caridade, ela é ecumênica, qualquer um pode realizar, independente de qualquer convicção, tá bom? Acabou falando muito, né? Ó. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa prece? Interessante, tinha muitos meses que eu não fazia prece, que eu não fazia aqui na comunidade uma palestra, porque o ritmo não está dando. Mas eu fico feliz, eu gosto muito. Então vamos respirar bem suave, bem profundo, vamos olhar para nós. Vamos dar um tempinho para a gente poder internalizar esse momento, para a gente poder ficar feliz conosco, com a nossa decisão de estarmos aqui hoje, nesse momento, nesse lugar. Vamos pedindo então a elevação do pensamento, a elevação dos nossos melhores sentimentos, a altura desses irmãos, desses amigos, desses mentores que nos querem bem, que nos auxiliam, que estão conosco nessa nossa jornada de aprendizado, de crescimento, de valorização da vida, da valorização da nossa essência divina. Vamos pedindo a força e a presença desses irmãos, abrindo a nossa compreensão do pensamento, abrindo a nossa compreensão do nosso sentimento para os temas que nós vamos refletir aqui hoje. Como sempre trago, são reflexões, que nós possamos, através dessas reflexões, mudar o nosso pensamento, mudar as nossas palavras, mudar as nossas ações. E a partir daí, sentindo a força, a energia amorosa do nosso Mestre Jesus, dos seus emissários, em nome desse Mestre, em nome dessa força que eles nos dão, nós pedimos o amparo e a proteção para o nosso estudo da noite de hoje. E assim que Jesus esteja conosco. Graças a Deus. Foi interessante, viu, gente? Vocês podem até não acreditar, mas eu estava dando uma mudada na palestra, nos slides, e eu praticamente perdi todas as alterações que eu tinha feito, que eu tinha trabalhado no final de semana. Falei, então agora vai ter que ser mesmo só com o título. Escrevi o título ali, ó. Fora da verdade não há salvação. Está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é Fora da caridade não há salvação. E aí a gente precisa tentar contextualizar esse tema dentro do que era a experiência lá de 1860 e poucos, de onde Kardec contemporizava, de onde ele vivia aquele tempo, aqueles momentos ali. Então era muito comum e era muito normal, e nós ainda temos isso atavicamente muito guardado em nós. Nós temos sim uma busca pela religião, nós temos uma busca pela espiritualidade, pela nossa espiritualização, que ao longo das eras, ao longo dos tempos, e principalmente nos últimos 2000 anos, nós fomos fazendo isso através de uma seita, através de uma religião, através de uma forma humanizada, digamos assim, de buscar esse Deus fora, né? E está tudo certo. Deus, no fundo, está dentro de nós, mas como nós ainda somos seres muito reverendados, referenciados fora, é muito natural que a gente faça isso, esse processo de melhoria, de transformação, de espiritualização, que a gente necessite, sim, das religiões. Nós estamos aqui numa casa, que é uma casa espírita, onde nós compreendemos os princípios
da vida espiritual, onde nós compreendemos quem nós somos, para onde nós vamos, e que para muitas pessoas, e nós fizemos isso, colocamos a doutrina espírita também como uma religião. Ela tem um aspecto religioso, mas ela é uma filosofia de vida que tem uma base científica, uma base na relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E ela tem, a partir do momento que você conhece que você não é esse corpo somente, ela tem implicações ético-morais, ela tem a moral do Cristo. Então a doutrina espírita, ela não precisa ser encarada do ponto de vista religioso. Ela precisa ser encarada do ponto de vista religioso quando a gente pensa na máxima do Cristo, que é fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Então, nesse sentido, essas são as implicações ético-morais da doutrina espírita. Mas a gente não precisa necessariamente ter no pensamento a ideia de dogmas, de aspectos dentro da doutrina espírita que não podem ser questionados, não podem ser discutidos. A doutrina espírita permite tranquilamente o embate das ideias. Isso não é nenhum problema para ela, porque o objetivo dela não é formar seguidores espíritas. O objetivo da doutrina espírita é trabalhar em nós para que nós possamos nos transformar em pessoas de bem. Então isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Que inicialmente, eu já vou dar até um spoiler aqui, essa frase, fora da verdade não há salvação, ela é mais ou menos a mesma frase que era muito usada na época pela igreja, que era, fora da igreja não há salvação. E a doutrina espírita acredita que não há barreiras, né? Então, se você está dentro, então você está salvo. Então você está protegido, então você está um escolhido. Se você está fora, se você pertence a uma outra denominação, uma outra religião, então você vai ter as consequências que são negativas, porque a verdade está na minha religião. Então Kardec fez questão de colocar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa entender e possa perceber que para a doutrina dos espíritos não há esta necessidade de separar, não há essa necessidade de sectarizar, não há necessidade de dizer, aqui você está protegido, se você seguir determinadas regras, se você tiver determinados comportamentos, Deus está com você. Não é assim. Não precisa disso. Todos nós estamos dentro. Não tem ninguém fora. Não tem ninguém separado. Quem separa, gente? Quem é que nos separa? A não ser nós mesmos. A não ser as nossas próprias religiões. Que às vezes nessa busca de nos auxiliar, de nos instruir, nessa busca da espiritualidade, acaba sectarizando, acaba criando grupos, acaba nos separando uns dos outros. Então, o nosso convite hoje é para a gente entender que a verdadeira forma de trabalhar esse aspecto em nós é quebrar essas barreiras, é quebrar essa separatividade que nos foi imposta ao longo do tempo, ao longo dos anos, pelos dogmas religiosos. Se a gente for olhar, as guerras mais duras, mais sangrentas foram aquelas que foram feitas em nome de Deus. Só para vocês terem uma noção de como as coisas são, de como as coisas acontecem na nossa existência, né? Eu vou trazer um pequeno trechinho aqui, como eu tinha preparado lá, mas não consegui salvar, perdeu-se aqui. Eu vou ler para vocês o que ele está colocado aqui, ó. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal, abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. O dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide.
em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, mantém e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, os separa mesmo no campo do repouso. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da caridade não há salvação, eles se lançam a anátema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados sem retorno. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinos do Cristo e à lei evangélica. Então a gente pode começar pensando assim, há duas palavras-chave nessa frase aqui, né? Fora da verdade não há salvação. Então a gente pode perguntar assim: o que é a verdade para você? Vamos fazer essa reflexão aqui, deixar vocês pensarem um pouquinho enquanto eu vou falando aqui. O que é a verdade para você? A outra palavra é sobre salvação. A gente pode até começar por essa palavra. O que seria a salvação? Vamos pensar assim. Então, salvação é para aquele que de alguma forma encontra-se perdido. Percebe que para haver essa ideia de salvação, que também é criado pelas religiões, é como se houvesse alguém que estivesse condenado. Alguém, inclusive, que estivesse fora desse grande arcabouço do nosso Pai, do Criador, que nos ama a todos indistintamente. É claro que a vida nossa de encarnado e a vida espiritual, ela vai nos retornar de acordo com a nossa plantação. Tudo aquilo que nós fizermos que for contrário às leis espirituais, nós vamos também vivenciar. Assim, tudo aquilo que fizermos de acordo com as leis espirituais, o que seria isso, então? Atuando a partir dos nossos melhores sentimentos. O sentimento da fraternidade, ele me coloca na condição de dar a mão a alguém. Ele me coloca na condição de emprestar o meu ouvido para alguém que está precisando falar. Ele me coloca na condição de igualdade para alguém que está momentaneamente passando por uma dor ou uma dificuldade acima do que ele está em condições de suportar nesse momento. Mas esse momento vai passar. Por isso que as verdades deste mundo aqui são verdades relativas. A gente pode até dizer assim, são meias verdades, se a gente puder pensar. Melhor do que dizer meias verdades, porque isso pode até nos complicar. A gente pode dizer que as verdades deste plano aqui, elas têm um tempo para se transformarem. Às vezes o que é uma verdade para você hoje, daqui 5 anos não vai ser. Talvez daqui 20 anos não vai ser, ou tem alguma coisa daquilo. Talvez numa outra encarnação, para você a verdade já é outra. Então, do ponto de vista, nós estamos falando agora do ponto de vista, uma verdade que você considera hoje, ela é apenas um olhar, ela é apenas um ponto de vista desta situação do momento, dessa circunstância do momento. É muito mais baseado, às vezes, numa crença, né? E aí a gente precisa prestar atenção nas crenças religiosas que estão impregnadas em nós ao longo de séculos e que a gente nem percebe que a gente está se afastando dos outros, que a gente está se separando dos outros por causa de uma ideia pronta, fixa, acabada, no qual eu acredito e isso aqui não tem discussão. Então, essa é uma das características das religiões
dogmáticas. Então, se isso aqui é uma verdade absoluta, se essa verdade é indiscutível, se essa verdade não pode passar nem pelo crivo de um papo, de uma boa consciência, essa verdade não pode ser uma verdade absoluta. E aí, quando a gente pega isso e constrói a nossa existência em cima de um dogma, em cima de uma crença religiosa de que o mundo é assim, está dividido, esse é o bem, esse é o mal, dificilmente, quando a gente acredita nisso, a gente vai estar pronto para fazer algum tipo de troca de experiência, de aprendizado para com o outro. Vocês percebem que nós estamos falando de coisas extremamente... Isso aqui, 150 anos atrás, mas nós estamos falando de coisa extremamente atual nos dias de hoje. Nós não estamos tendo paciência nem para ouvir o que o outro está falando. Se a gente já imagina que sabe o que ele está pensando, que acredita que sabe o que ele vai falar, eu já estou aqui maquinando uma resposta para poder dizer a ele que não é desse jeito que ele está pensando. Então isso chama-se intolerância. A intolerância é uma das características mais importantes desse dogmatismo religioso que nos dias atuais e em todas as épocas esteve no meio de nós, através de um nome, através de uma palavra que designa isso. Quem pensou nessa palavra aí? Pode falar alto. Fanatismo. Então, quando nós acreditamos que só existe uma verdade, nós estamos falando aqui de verdade, nós estamos analisando primeiro sobre a verdade, que só existe uma verdade, que a minha verdade é a única verdadeira, que ela é real, o que a gente vira? Um fanático. E aí a gente precisa, inclusive, falar de nós. Porque normalmente a gente atribui o fanatismo às outras religiões. Mas tem espírita também fanático. Aquele que tudo que você vai conversar com ele, ou tudo que acontece na vida dele e da família, antes dele nem prestar atenção, antes nem dele raciocinar, ou da outra pessoa poder colocar, ele já traz todo o histórico do que é que está acontecendo, por que está acontecendo. Vocês já perceberam que isso, ao invés de auxiliar, isso ao invés de aproximar, em qualquer religião, estou falando de nós espíritas, isso acaba afastando a pessoa da gente. Daí uns dias a pessoa não está nem convidando a gente para ir almoçar mais, para tomar um cafezinho. Eu sei que isso aqui não acontece com vocês, né, gente? Isso aqui acontece em outras casas, com outras pessoas. Mas é muito chato você conviver com uma pessoa que não aceita olhar nada que não seja as suas próprias crenças. Ok? Por isso que essa fala, fora da verdade não há salvação, não está compatível com a vida, não vou nem falar com os princípios, com a vida do Cristo. O Cristo nos ensinou, através do exemplo, a acolher o outro, a acolher a dificuldade do outro, a acolher aquilo que você pode pensar e acreditar que é diferente, mas ele sempre olhava na pessoa não com essa verdade do momento, não com que essa pessoa no equívoco se apresentava, né? Por quê? Porque ele não julgava, porque ele via o espírito de luz criado à imagem e semelhança de Deus que estava por trás daquele indivíduo ainda no erro, no equívoco. Como o exemplo de Zaqueu, que era muito ligado na grana, que era muito ligado nas questões, né, empresário, coletor de impostos, arrecadava lá dos judeus e eles odiavam isso. Quem gosta de pagar imposto, né, gente? E ele transferia isso para o Império Romano e ele guardava um pouco para ele. Então, quando ele encontra Jesus e que Jesus diz: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou entrar na sua casa. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Jesus não viu o Zaqueu. Jesus viu o Bezerra de Menezes, que ele se transformaria
que ele seria 18 séculos depois. Por isso que essa verdade daquele momento, porque quando ele falou isso, hoje eu vou hospedar na sua casa, os discípulos, né? O social que vivia em volta do Cristo, porque onde ele passava era aquele monte de gente em volta, querendo coisa, querendo cura, os discípulos controlando, por cima ali da carne seca. Os discípulos vieram a ele e falaram, mas mestre, o senhor vai ceiar, o senhor vai passar a noite na casa de um homem perdido como esse? Mas Jesus sabia o que já existia no coração desse Zaqueu, que depois da morte de Jesus, ele se transforma no 13º apóstolo, que era Matias, e fez um grande trabalho nesses 2000 anos e continua fazendo nas casas espíritas, né, como Bezerra de Menezes, que foi uma encarnação de divisor de águas. Todas as encarnações dele são crescentes, né, no trabalho de divulgação do Evangelho. Mas essa foi uma encarnação decisiva e em terras brasileiras, né? Então esse é só um exemplo para a gente entender que a verdade sua desse momento, ela não será daqui a algum tempo. Então esse ponto de vista, ou isso que você acredita hoje, poderá ser outro daqui 2 horas. Se você quer ficar mais perto, agora nós vamos mexer um pouquinho mais com o nosso lado interno, nosso campo emocional. Se você quiser ficar mais próximo um pouquinho da sua verdade momentânea, entre em contato com o sentimento do agora. Aconteceu alguma coisa que te tocou, que às vezes não foi boa, ou que foi maravilhosa e seu coração ficou cheio de alegria. Fique com esse momento, porque do ponto de vista do autoconhecimento, a verdade do momento está no sentimento. Quando a gente entra em contato com o sentimento da gente, quando a gente aceita o sentimento, até aquele sentimento que eu não gostaria de ter mais, que é raiva, até aquele sentimento de julgar e de condenar o outro, que eu já aprendi que eu não devia fazer, até isso, porque isso é meu, nasce de mim, é criação minha, fica muito melhor se eu aceitar do que se eu pegar isso e querer jogar para debaixo do tapete, como se isso nunca tivesse passado por mim. Então, quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que se você percebeu o ódio em você, porque o fanatismo também leva ao ódio. O fanatismo também leva a ideia de que se eu estou certo e ele está errado, então eu posso destruí-lo. Eu posso desqualificá-lo como humano. E se ele não é humano, eu posso soltar as bombas em cima da cabeça dele, e em nome de Deus, inclusive, em nome da minha religião. Vocês entendem? Então, do ponto de vista emocional, o que eu estou dizendo é, quando eu percebo algum sentimento inferior, como ódio, como a inveja, ou qualquer outro sentimento que você possa estar aí observando em você, não significa que eu vou pegar esse sentimento e vou despejar ele em cima do outro. Não, eu posso sentir esse sentimento e posso desejar e pedir ajuda a Jesus, posso pedir ajuda aos mentores, posso pedir ajuda ao meu ser superior para que limpe esse sentimento que é inferior, que me afasta dos outros, do meu coração. Você vê que eu posso dizer ao outro, eu não preciso dizer ao outro, não faça mais isso, você não tem direito de fazer isso que você fez comigo. Mas eu posso dizer a ele como eu me senti a partir do momento do que ele fez, o que ele fez. Por quê? Porque a minha verdade não tem a ver com a circunstância. Tem a ver com que, ao fazer o que ele faz, as pessoas fazem do jeito que elas fazem, da forma que elas fazem, porque elas acreditam que elas estão certas. A questão é como esta coisa, esta ação, ou um xingamento, ou uma briga, ou uma acusação, quando isso toca em mim, isso me toca na minha bagagem, isso me toca nos vários Joãos que existem atrás aqui de mim. Isso me toca naquelas circunstâncias que são caras para mim. Se eu tive uma dificuldade no passado, pode ser em outra encarnação, ou pode ter sido
um desvalor nesta criança, de que às vezes você foi pegar ali um saco querendo ajudar o pai para carregar as coisas do supermercado, e ele falou, não pega não que você não dá conta. Se isso me marcou negativamente, quando alguém insinuar, ou quando alguém falar algo e dizer, você não dá conta, eu vou voltar na dor desta criança. E eu não estou colocando isso responsabilidade em pai, não. O pai é perfeito para a necessidade, para disparar no filho aspectos e situações que ele precisa tirar do coração. Então, se esse é um desvalor, se isso é um desvalor que eu carrego comigo há 10 encarnações, e que nesta encarnação eu já pedi ajuda para o Criador, para eu poder purificar isso do meu coração, é perfeito as situações que eu vivencio dentro da minha família. Então, até nesse sentido, todas as dores, todas as dificuldades, é a perfeição do universo te colocando em condições de olhar para você e perceber qual que é a sua verdade desse momento. E, portanto, a verdade desse momento, eu posso vivê-la. Eu não preciso negá-la. Eu não preciso fugir de mim mesmo. Porque eu posso trabalhar para tirar esse sentimento. Eu estou trazendo um exemplo fictício aqui, para que eu possa tirar de mim isso que me afasta do Criador e afasta dos que estão convivendo comigo. Dá para entender isso, gente? Que a verdade nossa é uma verdade momentânea, e quanto mais próximo eu tiver de mim, quanto mais próximo eu tiver do meu sentimento, mais condições eu vou ter de limpar isso do meu coração e dizer, não, isso eu não quero mais. Isso eu não necessito mais. Né? Eu vou aprender a ser mais humilde, eu vou reconhecer a minha dificuldade e vou trabalhá-la. Então esse é o ponto do que seria esta verdade, né? Eu trouxe aqui uma verdade que é mais simbólica, que é uma verdade mais das religiões, de se acreditarem, conhecerem todos e dizer a minha religião é a única certa. Né? A doutrina espírita não diz isso. Ela diz assim, venha conhecer a você mesmo através dos conhecimentos espirituais sobre quem você é, sobre da onde você vem, sobre quais são as suas dores, sobre o que você está passando aqui, sobre o que essas experiências que você está considerando às vezes como punição e elas não são, o que elas querem contar para você. É completamente diferente de você acreditar que você está sofrendo um castigo de Deus. Por isso era a questão da salvação. Então, muito conceito religioso de salvação é como se eu pudesse, endividado como eu sou, um equivocado como eu sou, me furtar as consequências das minhas ações do passado. Esse passado pode ter sido hoje, na hora do almoço, ontem à tarde, e pode ter sido 150, 200, 300 anos atrás. E isso é sempre acrescido. Essa vivência ela vai ser sempre acrescida da vontade, da bondade do Criador que nos ama e que não quer que a gente não dê conta de carregar o nosso próprio saco, o nosso próprio peso nas costas. Então ela está sempre acrescida da misericórdia de Deus. Então a doutrina espírita nos ensina que é possível, se você usar a doutrina não como um fim, mas como um instrumento, como um meio de autotransformação, a partir desse momento você estará criando o seu processo da salvação, que é a sua mudança interior, a sua transformação. Aquilo que te afetava, aquilo que era ignorância sobre você foi clareado. Aquilo que você não tinha conhecimento, aquilo que você vem séculos e séculos respondendo no ódio, no rancor, na agressividade, você agora já tem uma outra possibilidade, porque a sua mente já recebeu luz. Então, a doutrina espírita, se ela for usada como todas as outras religiões, sectariamente, ela pode, inclusive, até nos atrapalhar. Depende de como ela é usada. Porque ela é uma ferramenta, ela é um instrumento, ela não é o objetivo final. Ninguém precisa vir ao centro para se tornar espírita. Né? E a caridade em si, que é para a gente encerrar,
que o tempo passa e eu nem vejo, né? O que seria o conceito que está lá no Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta a Jesus como entendia, o que seria para Jesus a caridade. E aí ele diz lá, ó, benevolência, o Espírito Superior diz, benevolência para com todos. Não é bom, não é ser bom apenas com quem é bom conosco. Está escrito lá, nós podemos não dar conta, mas o conceito verdadeiro da caridade é benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. Não é você não ver as imperfeições. Não é você não ter bom senso e avaliar as próprias dificuldades morais, éticas que o outro tem. A questão é você não botar o foco e ficar acreditando que o indivíduo que errou comigo aquela vez, que tem 35 anos, naquele dia que eu fixei o erro dele, fiz uma foto, carrego comigo essa foto, e quando eu lembro dele, é como se o rancor fosse, o Haroldo fala isso, né? É como se você abrisse uma caixinha e desse aquele cheiro naquele rancor fétido, porque o sentimento tem cor, o sentimento inferior tem cheiro e ele fica em nós. Então, a caridade é essa oportunidade. Então, vamos lá, o terceiro aspecto da caridade. Lembra lá? Benevolência para com todos. Indulgência, pergunta 886. Indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, ele acrescenta aí o perdão. O que significa o perdão? O per é um superlativo. Latim, per. Intensidade. Dão é dar. Então é dar incessantemente. É dar quantas vezes for necessário. Às vezes você tem um companheiro que está pedindo muito de você, que você já está um pouco cansado ou cansada, e você não percebe que a caridade tem esse aspecto, além do dar do ponto de vista da matéria para alguém que está com fome, como nós falamos aqui sobre o projeto alimentar, de alguém que está passando por um problema de saúde, você auxiliar, é você oferecer. Quanto mais este ser, Jesus deu esse exemplo, se alguém pedir para caminhar 1000 passos, dê 2000 passos com ele. Se alguém quiser a sua capa, dê também a sua túnica. Então o sentido do perdão é isso, eu estou sendo convidado por esse filho, por essa filha, ou por esse pai, ou por esse namorado, ou por esse esposo, eu estou sendo convidado a dar 2000 passos com ele, oferecendo a tolerância, oferecendo a aceitação daquilo que ele é, trabalhando em mim as virtudes da paciência. Eu preciso estabelecer que eu não concordo com isso, que eu não gosto dessa situação, porque às vezes esse indivíduo está nos ensinando esse valor que é espiritual, que é o valor da paciência, que é o valor do sacrifício. Porque normalmente na sociedade que nós estamos vivendo hoje, extremamente materialista, consumista, nós não estamos perdoando nada. Nós não estamos tolerando ninguém, nós não estamos dispostos a fazer nenhum sacrifício. Então, o conceito que Jesus trouxe da caridade, ele é um conceito que transcende todos os campos sectários da religião. Por isso que Kardec, ao invés de dizer fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, ele diz fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque na visão espiritual, a caridade é esse amor em ação. É essa prática de você oferecer, de você dar. Porque quando você dá, você abre campos que você, se agindo de outra forma, se você se negasse a oferecer, você estaria fechando portas, você estaria complicando relacionamentos. Ontem, no momento de oração, tinha uma frase que falava mais ou menos isso, e eu pergunto isso aqui para você. O que é, ou como é, ou o quanto você está disposto a dar, a oferecer. Aí você pode colocar aí, talvez para a pessoa que mais tem
espetado você, talvez para a pessoa que tem mais te cutucado, talvez para a pessoa que tenha desprezado você. Então essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Eu tinha colocado no slide até um trechinho, mas eu perdi o slide. Então a gente pode pensar assim, o quanto eu estou disposto a oferecer para esse relacionamento, o quanto eu estou disposto a dar para esta empresa, o quanto eu estou disposto a dar nesse meu trabalho público. Porque o Emmanuel nos diz lá no texto que nós vamos receber proporcionalmente ao nosso investimento. Quem investe em alguma coisa, pode ser material inclusive, quem planta, colhe. Quem investe em alguma coisa, num relacionamento, numa situação, ele vai estar sempre fazendo com que a vida retorne a ele. A gente às vezes não acredita nisso, né? A gente recebe muita reclamação às vezes no próprio atendimento aqui da pessoa que fala: nossa, mas eu fiz tudo para essa pessoa, eu dei a minha vida para essa pessoa. Se você verdadeiramente fez isso, você não tem do que se preocupar. Mesmo que nesse momento, aparentemente, você esteja achando que não valeu a pena. É porque você não está vendo todo o campo da história. É porque você está fazendo um julgamento precipitado. E o Criador e os amigos espirituais, quando eles vão nos atender, eles olham um intervalo de tempo que a gente não é capaz de ver. Por quê? Porque a gente vive esse mundo da matéria, e esse mundo da matéria, às vezes, nos tira da realidade. Então, uma outra coisa importante para a gente poder pensar e trabalhar é qual é a verdade desse momento, que a gente começou falando lá no início. Qual é a realidade do que eu estou vivendo, quais são as minhas decisões, quais são as minhas palavras, quais são as minhas ações. Porque se eu estiver distribuindo dor, se eu estiver distribuindo sofrimento, se eu estiver distribuindo conflito, o que eu vou colher? Precisa responder, gente? Não precisa nem ser um profundo conhecedor da doutrina espírita. Em algum momento, mesmo que nesse momento eu esteja sorvendo ali um pouquinho do doce, do açúcar, dessa dificuldade que eu estou criando nos outros, porque isso me beneficia, se me beneficia, problema do outro se ele está prejudicado. Mesmo que esteja acontecendo isso, uma hora essa plantação vai vir, a resposta disso, o retorno disso, o resultado disso também vai vir sobre mim. Então, se a gente verdadeiramente conhecesse isso dentro do coração, a gente só praticaria o dar. A gente só praticaria o perdão, a gente só praticaria a indulgência e a gente só praticaria a benevolência. Por que nós não fazemos isso? Porque nós somos ainda seres que temos orgulho, que temos inveja, que temos vaidade, que somos ingratos em muitos momentos. Então, uma das formas que a espiritualidade traz, através dos mentores, Emmanuel é um deles, em tudo, está lá em Paulo, 2000 e poucos anos, em tudo dai graça. Não é para dar graça só no bom, porque às vezes você não está dando graça nessa pequena situação e não sabe que essa dificuldade vai evitar um tombo muito maior daqui 5 anos, daqui 10 anos, com consequências muito mais dolorosas para a sua existência, para a sua vida, né? Então eu acho que é um campo para a gente poder pensar e finalizar pensando assim, né? Vamos colocar em tudo que nós estivermos fazendo o nosso melhor. Vamos oferecer o nosso melhor. Esse nosso melhor não é perfeito. Está muito longe da perfeição porque somos espíritos ainda em crescimento. Mas a espiritualidade, nós sabemos que isso é, no fundo, o nosso objeto. Essa é a nossa arte de oferecer a nossa contribuição para o mundo, para esse mundo, inclusive material, nas profissões, por exemplo, no respeito às circunstâncias. E isso é uma oportunidade que nós estamos tendo de exercitar
essa verdadeira caridade. Então não precisamos deixar de viver a vida, não precisamos deixar de fazer o que nós temos que fazer, que é cuidar da nossa família, do nosso trabalho. Nós não precisamos abdicar desta vida material com a ideia de que eu preciso viver a vida espiritual. Não, nós podemos fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo, que a gente tem essa armadilhazinha. Quando eu aposentar, quando eu tiver 100%, quando eu tiver bem de vida e tal, aí eu vou auxiliar o próximo. Não, a gente pode auxiliar o próximo enquanto a gente vai construindo, enquanto a gente vai fazendo tudo isso, né? Deu a hora, meninos? Deu, né? Eu tinha trazido um slide de uma cachoeira. Eu vou pedir para vocês imaginarem essa cachoeira que nós vamos entrar debaixo dela, uma água fria, gelada, mas que nos limpa. Então vamos respirar bem suaves, bem profundamente. Vamos olhar para nós. Vamos fazer contato conosco, com a nossa verdade desse momento. Fechando os olhos. Vamos nos ligando ao mentor, amigo. Vamos pedindo então, nesse momento, muita luz, muita proteção, muito amparo, muita cura para nós, para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa mente. Vamos procurando um lugar de natureza, onde você se sinta bem, onde você seja feliz, onde você goste desse lugar. Pode ser um lugar que você frequenta, um lugar que você nasceu, ou que você foi criado, ou pode ser um mar. Não importa. Eu quero que nesse momento você possa ir para esse lugar de natureza, que você possa chegar lá nesse lugar e você possa sentar-se de maneira confortável, tranquila, serena. E que você possa agora, com o olhar da gratidão, contemplar esse lugar, percebendo você, olhando para você, para a sua trajetória, para a sua experiência de vida, para os seus desejos, para os seus sentimentos. Olha um pouco para aquilo que você deseja transformar, aquilo que nós refletimos aqui, que você já consegue perceber em você, que você consegue notar e que você deseja já abrir mão, algo que te afasta de outras pessoas, algo que afasta você de você mesmo, algo que afasta você do Criador, dos bons sentimentos, das boas vibrações. E agora você vai receber uma ajuda nesse lugar. E os nossos irmãos passistas estão aí manipulando a energia que os mentores oferecem, que essa equipe espiritual de Ramatiz está presente. E você vai deixar cair esta negatividade, esta dificuldade, como se ela pudesse ir realmente sendo dissolvida do seu coração e ela possa indo ser limpa da sua mente, que você possa receber um influxo novo de pensamentos, de vibrações, que você possa sentir um pouco dessa alegria, desse auxílio, dessa caridade pela qual os mentores estão operando em nome do Cristo nesse momento. Que você possa soltar-se, que você possa abrir o seu coração e dizer que você já quer abrir mão deste problema, dessa dificuldade, que você deseja esse auxílio, que você deseja esse tratamento,
que você deseja essa transformação. Vá deixando novamente o sentimento da gratidão, da leveza, da pureza, o sentimento da fraternidade, do amor por você mesmo, por todas as suas conquistas, por todas as suas histórias de N experiências e N encarnações que te colocaram hoje em condições de dar novos passos, de abrir novos caminhos, utilizando todos os potenciais do bem, do amor, da tolerância, da paciência, do autoconhecimento, porque você já sente a sede dessa transformação interna. Seja também caridoso para com você, seja fraterno com você intimamente. Aceite o que você é, da forma que você é, com as circunstâncias que você tem hoje, pois esse é o primeiro passo, a aceitação, é o primeiro passo para a verdadeira mudança, para a verdadeira transformação que você deseja fazer. Peça auxílio agora a Jesus, sinta a presença dele aqui no nosso salão, a energia dele, a amorosidade que ele tem por cada um de nós. Deixe o seu coração se encher dessa alegria do Mestre, desse prazer, desta felicidade que é ser quem você é, do jeito que você é, porque Ele te ama desta forma que você é. O Criador te ama do jeito que você é. Respire bem suave, bem profundo, aproveitando bem esse momento. E agora você pode ir saindo lá do lugar que você estava e você pode, com a sua consciência, ir retornando em direção aqui à nossa sala, ao salão. E agora você pode retornar, parando bem em frente ao seu corpo, e você pode fazer o seu processo de integração, de acoplamento. E você já pode, a partir de agora, sentir novamente o seu peso no corpo, nas costas, nas pernas, no quadril, sentindo todo o sangue circulando através de você, o seu batimento cardíaco. E você pode sentir também essa tranquilidade, essa serenidade e essa alegria de estar encarnado aqui nesse planeta, nesse momento tão transformador. E por isso também você pode ficar leve e feliz e agradecido por essa oportunidade, pela família que você tem, pela profissão que você tem, pelos bons sentimentos que você emana. E isso vai trazer novas possibilidades, novas perspectivas de aprendizado e de crescimento para você. E agradecido, então, você pode já, no seu tempo, abrindo seus olhos, se presentificando no corpo, no aqui e agora. E nós podemos, então, juntos, na oração do Pai Nosso, agradecer por essa experiência, por esse momento de aprendizado juntos que nós tivemos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo, pois vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Jesus então possa acompanhar cada um de vocês. Que Deus abençoe.